Começando mais uma live aqui pelo perfil do Instagram do programa Parlamento Aberto, desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba com o intuito de ampliar a transparência, a participação popular, com foco na inovação, na tecnologia e também na educação para a cidadania. Todos que forem chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Olá, a Larissa já está aqui entre nós. Hoje falaremos com o Alessandro Farias, que é coordenador da Frente de Diagnósticos lá da Força Tarefa de Combate à Covid-19 da Unicamp, né, da Universidade de Campinas. Então é um assunto muito importante. Vamos falar aqui sobre imunologia, todas as pesquisas que estão caminhando em torno da busca por uma vacina, pela questão dos testes, enfim, a gente vai buscar, né, tentar entender todo o trabalho que a Unicamp, junto, claro, com outras universidades, estão fazendo para buscar aí buscar uma solução para a situação que nós estamos vivendo entre nós. Já estou chamando ele e já vamos começar o nosso assunto. Olá, Alessandro, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado pela atenção, por dispor aí de falar com a gente. A gente sabe que vocês aí da academia em geral, né, estão trabalhando bastante, estão focados, né, deve aí estar bem focado para conseguir aí desenvolver soluções dentro dessa pandemia. Então sei que uma hora do seu dia é algo muito valioso para todos. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco o que a gente tem feito aqui, né, e a contribuição que a universidade tem dado para a comunidade. Acho que é sempre importante divulgar essas ações. Perfeito. A gente começa a nossa live, né, o programa Parlamento Aberto. Ele é desenvolvido pela Câmara de Vereadores de Piracicaba. A gente trabalha muito com a questão da transparência, da participação popular, são as ações que a gente desenvolve aqui. E nas nossas lives, inclusive essa aqui, Alessandro, é a live de número 80. Já são 80 lives que estamos fazendo desde o início da pandemia, né? Sempre às 5 horas da tarde. A gente sempre fala do radar coronavírus em Piracicaba. Piracicaba tem também aí desenvolvido um processo de divulgação todo dia às 4 horas da tarde dos números que são atualizados, né? De ontem para hoje foram confirmados mais 150 casos de coronavírus em Piracicaba. Já chegamos a 8.836 casos confirmados. Provavelmente durante o final de semana nós vamos aí ultrapassar a casa dos 9 mil casos em Piracicaba. 1.271 pessoas continuam em tratamento. Toda vez que eu passo essa informação, eu lembro que o tratamento são tantas pessoas que estão sendo monitoradas, né? Estão se tratando em casa, quanto aquelas que estão em UTIs, tanto da rede privada quanto rede pública, e também as que estão em leitos de enfermaria também, que algumas acabam passando por esse atendimento. São 1.126 suspeitos ainda na cidade, tá? E de ontem para hoje tivemos 4 novos óbitos. Já são 222 pessoas que faleceram por conta do coronavírus, por conta da Covid-19 em Piracicaba. E aqui a gente, claro, manda sempre as condolências às famílias, aos amigos. Infelizmente é uma situação que nós estamos vivendo aí na cidade, enfim, no país, é claro, e tem refletido bastante aqui. Apesar desses números, hoje mesmo foi anunciado que Piracicaba sai da fase vermelha, que é a fase 1 do plano estadual do governo do estado para a abertura aí, das atividades durante a pandemia, e vai para a fase 3, que é a fase amarela. Ele pulou da fase 1, foi para a fase amarela. É claro que existem muitas contestações em torno disso, mas a explicação que foi dada é que, segundo a prefeitura, já era para a cidade ter saído da fase vermelha, já estava em condições de estar na fase laranja, que é a fase anterior à fase amarela, e acabou sendo que foi possível trazer da fase vermelha, que segundo a prefeitura, inclusive contestou isso judicialmente nessa semana, então ela acabou passando direto para a fase amarela. Lembrando que já a partir de amanhã a prefeitura já vai publicar os novos decretos que determina a abertura aí maior, né, de comércios, inclusive bares, restaurantes, salões de beleza, claro, com algumas restrições ainda. Bares e restaurantes, por exemplo,
pode trabalhar apenas até 5 horas da tarde, né? E também o comércio em si apenas 6 horas por dia. Tem ainda restrições, mas é claro que a fase amarela ela já é bem menos restritiva do que a fase vermelha. Mas aqui o nosso assunto é o trabalho que a Unicamp tem realizado dentro da força-tarefa de combate ao Covid-19. Existem várias frentes dentro da Unicamp, trabalhando cada uma, né, dentro daquilo que foi organizada. E estamos aqui com o doutor Alessandro Farias, que antes da gente começar a nossa conversa, gostaria só de passar um pequeno currículo para o pessoal que não conhece. Professor do Instituto de Biologia, chefe do Departamento de Genética, Evolução, Microbiologia e Imunologia, trabalha com resposta autoimune e na Força Tarefa coordena a frente de diagnóstico, né? Em paralelo, desenvolve pesquisa para avaliar o perfil leucocitário durante a evolução clínica da Covid-19 através de citometria de fluxo de alta dimensão. Até parece grego para nós que não entendemos, viu, doutor Alessandro? Mas a gente vai na nossa conversa aí caminhando para a gente entender todo esse processo. Gostaria de começar, primeiro, que você explicasse um pouco dessa estrutura na Unicamp, como que ela foi definida e por que ela foi definida nessas várias frentes que existem, né? Uhum. Não, tá. Obrigado de novo, né? A gente está fazendo bastante coisa aqui há bastante dias, né? 150 dias, mais ou menos. Foi uma iniciativa, primeiro, científica, né? O professor José Luiz Modena, do nosso departamento, ele estabeleceu vírus no laboratório dele, ele tem um laboratório de nível de segurança adequado para fazer isso. E a gente começou a pensar, vamos fazer juntar todo mundo para tentar estudar esse vírus, né? E rapidamente a gente entendeu que o Brasil não ia ter condição de fazer os testes como não tem, né? A gente tem visto que o Brasil não tem condição de dar a resposta necessária para a população, porque assim que a gente começou a estudar um pouco dessa doença, a gente viu que países muito mais preparados que o nosso, como Espanha, Estados Unidos, tiveram problemas com profissionais para desenvolver o teste, né? O teste que ficou famoso, que é o PCR. E aí, também por designação da função, por ser chefe do departamento que abriga genética, microbiologia e imunologia, eu me senti na obrigação, e como docente também, né, de fazer alguma coisa nesse sentido. E a gente começou em 16 de março, então muito antes de existir qualquer outra iniciativa no país, a correr atrás um pouco de voluntários que poderiam realizar o teste caso a gente precisasse fazer alguma ação, né? E aí a gente também rapidamente descobriu que o nosso próprio laboratório de patologia clínica no Hospital das Clínicas não tinha os equipamentos necessários e o treinamento necessário para fazer esse teste. Então, essa foi a primeira braço da força-tarefa, né? Proporcionar o diagnóstico para a comunidade da Unicamp, né? A comunidade que está internada no hospital, para a comunidade mesmo, né? Funcionários, sejam eles docentes ou não docentes, e para os alunos, que tem a clínica da Unicamp, que é o SECOM, que a gente pudesse, pelo menos, para a nossa comunidade interna, fazer esses testes. E aí, o que a gente descobriu no caminho, né? Estabelecer o teste foi muito fácil. Então, a gente começou em 16 de março. A gente começou a conversar com o pessoal do Laboratório de Patologia Clínica nessa semana. E no dia 1º de abril, a gente já tinha um teste estabelecido e validado pelo Instituto Adolfo Lutz. Então, para a gente foi bastante rápido, justamente por estar numa universidade, uma universidade de ponta, né? A gente tem acesso a muitos equipamentos e expertise, né? O PCR parece uma coisa complexa, mas para a gente do laboratório é uma coisa do dia a dia, né? Igual você chegar de manhã, você faz um café, vamos tomar um café, a gente faz um PCR antes de começar o dia. Então, para a gente foi bastante tranquilo, assim. Mas aí a gente descobriu que a gente ia ter outros problemas, né? Não existiam insumos para comprar, né? O mundo inteiro está atrás do mesmo insumo, né? Para poder realizar o PCR. Então, nós começamos a fazer desenvolvimento de insumos, tanto produzidos pelos próprios docentes da universidade,
como em parceria com indústrias nacionais. Então, nós criamos uma frente de pesquisa e desenvolvimento. É óbvio que, por cargo da profissão e pelo que a gente faz no dia a dia, a gente tinha uma frente de pesquisa também, já de cara, né? Que tinha um interesse, que foi como tudo começou, que tinha o interesse de entender essa doença, para tentar prover algumas respostas. E isso foi se expandindo, né? Começou no Instituto de Biologia, e em uma semana a reitoria tinha encampado essa ideia, e ao encampar a ideia, a gente começou a expandir isso para outros institutos. Então, a parte de engenharia, o pessoal da química, em geral, por exemplo, álcool gel, em gerar biosensores, em fazer máscaras para os profissionais de saúde, em fazer peças para os respiradores que estivessem quebrados, em arrumar os respiradores quebrados. E aí a gente tem mais uma frente de ações sociais, e aí a gente tem que falar que a gente tem um apoio fenomenal desde o dia 1 do Ministério Público do Trabalho, né? A gente tem várias ações em conjunto com o Ministério Público do Trabalho de testagem de profissionais, de acelerar o resultado para os profissionais, principalmente de saúde, que a gente sabe que mundialmente foram os mais infectados. E aí a gente tem também um braço de ações sociais, né? Que tem relação direta com isso, em testar comunidades, testar aldeias indígenas, fazer teste de profissionais de saúde ou profissionais de entrega, e isso sempre com uma ajuda muito grande, tanto a ajuda financeira logo no começo, né? Nós aprovamos um projeto junto ao Ministério Público do Trabalho da ordem de 2,6 milhões de reais para poder criar essa estrutura de teste. E, recentemente, a gente tem feito várias parcerias com o Ministério Público do Trabalho também, para a gente poder proporcionar também esses testes para comunidades carentes, comunidades indígenas, profissionais de saúde, profissionais de entrega. A gente está agora conversando alguma coisa e moldando motoristas de transporte coletivo, que entram em contato com muitas pessoas. Então, acabou que isso, a universidade como um todo, né, encampou isso como uma meta da universidade. Né? A Universidade de Campinas, né, a Unicamp, foi a primeira do Brasil a paralisar completamente as suas atividades. Né? A gente recebeu, por 24 horas, algumas críticas, que a gente estava fazendo cedo demais e que não tinha necessidade. 24 horas depois, todo mundo tomou a mesma decisão, porque viu que era a decisão correta. Né? E a gente tem, na comunidade da universidade, né, óbvio que profissionais de saúde vão se infectar com mais frequência, mas na comunidade de todo mundo que está trabalhando nessas diferentes frentes, a gente tem, basicamente, pouquíssimos casos, insignificantes casos de Covid-19 dentro da força-tarefa. É interessante que tudo que o senhor está me colocando aqui, me parece, né, que ele é muito focado em uma entrevista que você deu ao site, né, à agência da Unicamp, inclusive, até acho importante as pessoas conhecerem, né, o site da Força Tarefa. Existe um site da Força Tarefa da Unicamp, que é o FT, né, de Força Tarefa, ftcovid19.unicamp.br, e lá em junho, né, no começo de junho, tem uma matéria em que você fala exatamente que o teste é a base para qualquer coisa que você quiser fazer. O quanto essa posição que você entendeu desde o começo, você conseguiu passar isso para outras áreas? Como que foi esse processo de fazer com que as pessoas entendessem como o teste era importante, não só para controle, né, mas, claro, tendo como necessidade de controle de uma contaminação, mas, sobretudo, também para você criar, claro, políticas públicas em torno disso. Né? Eu queria que você explicasse como que foi esse momento daquilo que você sabe enquanto acadêmico, enquanto pesquisador, e para passar isso, né? Eu acredito, né? Você falou das 24 horas de crítica, né? E às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas por que ele está falando isso? Eu sempre tenho a seguinte teoria. Eu acho que é porque ele sabe mais do que eu, né? Nem sempre as pessoas que falam sabem, né? Mas basicamente é uma coisa que a gente faz diariamente, né? Que é estudar
E nós, Brasil, nós tivemos todas as oportunidades, todas elas, dos países grandes do mundo, todas as oportunidades de resolver isso da maneira mais fácil e mais rápida possível. Nós somos o último país dos 15 maiores países do mundo a ter o primeiro caso de Covid, né? Então, a gente pôde aprender com os outros países, né? Em 99% das vezes, a gente não colocou isso em prática. Então, que fique claro que a gente não colocou isso em prática, mas a gente teve capacidade de aprender o que aconteceu nos outros países. E a gente via claramente, por exemplo, hoje, os Estados Unidos é o país que mais testou, só que testou tarde, então não adiantou testar tarde, né? E os países que testaram uma proporção grande da sua população e muito cedo, como a Coreia do Sul, por exemplo, saíram muito melhor. Se você olhar a curva da Coreia do Sul, ela é fantástica, né? Aí você fala, mas a Coreia do Sul tem dinheiro. Tá bom, o Vietnã fez a mesma coisa e o Vietnã tem pouquíssimos casos, né? Então, a gente viu, é óbvio que isso era, naquele primeiro momento, uma correlação, e correlação é sempre perigoso, né? Às vezes você acha que uma coisa está diretamente relacionada com outra, mas não está. Tem uma terceira coisa que influencia as duas ao mesmo tempo. Mas, basicamente, o que a gente fez, nessa semana que eu falei para você que eu me apavorei, né? Quando estava pensando só em pesquisa, tentar aprender o que deu certo e o que deu errado no resto do mundo, né? Já que a gente estava recebendo por último. E, claramente, estava muito claro que a testagem em massa era o principal ação que qualquer lugar deveria tomar. Porque a gente se baseou muito e brigou, e briga até hoje, né, politicamente, pelo isolamento social. Mas o isolamento social ele só funciona se você tiver uma testagem em massa também. Por dois motivos. Um é sociológico, né? Uma coisa eu falar para você, fica em casa, que vai ajudar todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem amigos e a maioria de nós temos redes sociais. Os primeiros 15 dias de isolamento social foi o pessoal postando, fazendo comida, fazendo exercício em casa, foi estudando com os filhos, né? Foi uma descoberta também, era uma coisa nova. 15 dias depois, ninguém aguentava mais. Até porque a gente tinha poucos casos, você não estava vendo isso chegar próximo da gente, né? Que também era uma lógica que a gente podia ter aprendido. É óbvio que Rio, São Paulo e Manaus ia começar, porque são os dois principais aeroportos do país, e Manaus, por você ter muitos voos da China e por empresas que estão na Zona Franca de Manaus, então você tem uma lógica, uma vez que é uma doença que não é uma doença nossa, né, nativa, não começou no Brasil. Então, obviamente, que o maior fluxo de estrangeiros é o lugar onde você vai começar a ter o problema antes. E o problema agora está assim, indo para o interior, né? A gente está vendo isso claramente. Desde o início, a gente entendeu que Campinas, por exemplo, estava 15 dias atrás de São Paulo, né? O que a gente está vendo em São Paulo, a gente vai ver 15 dias depois em Campinas. Então, o que a gente fez foi basicamente tentar aprender com os erros e acertos dos outros países, né? E a gente falou isso lá no começo, né? No começo de junho, você está falando, saiu a reportagem, mas hoje, por exemplo, saiu um artigo de uma revisão de tudo que todos os países fizeram. E esse artigo é numa revista altamente conceituada, né, do grupo da Nature, que a gente considera muito. O importante era teste em massa e isolamento social forte no começo, porque aí depois você consegue abrir. Então, como a gente não fez nenhuma coisa nem outra, a gente fica meio tentando entender agora. O número que a gente tem para trabalhar é o número de leito, né? Que esse amarelo, vermelho, laranja, que o Estado de São Paulo adotou, ele está basicamente relacionado apenas ao número de leitos vagos. O que é um número para se trabalhar, pelo menos, né? No entanto, o número de leitos vagos, eu tenho 40% dos meus leitos vagos. Se acontecer com a gente o que aconteceu com a Califórnia, por exemplo, a gente perde 40% de leitos vagos em uma semana. Então, também para você reabrir, é importante você testar. Porque, e aí, de novo, só explicando, o testar não é testar para o diagnóstico, como a gente está fazendo, né? É óbvio que testar para o diagnóstico é importante. E isso é sem sombra de dúvida, isso é o mínimo, né? Você tem que saber se a pessoa tem aquela doença ou não.
né? Mas você testar os assintomáticos, ou seja, o assintomático, você sabe que uma porcentagem daqueles assintomáticos na semana de hoje, ela vai baixar o hospital na semana seguinte. E uma porcentagem do que baixa o hospital na semana seguinte vai baixar a UTI na outra semana. Então, você consegue ter uma previsão da ocupação de leitos com 10, 15 dias de antecedência. O que é super importante, né? Então, se você quer reabrir também, e se a decisão política, né, que não são a decisão que nós tomamos da academia, decisões políticas reabrir, a gente pode reabrir, né, desde que a gente consiga monitorar isso. Porque, né, citando exemplos novamente, a Califórnia reabriu, só que eles estavam atrás de Nova York. Então, eles se basearam na descida em Nova York para reabrir a Califórnia. E está um caos absoluto, porque todo mundo que estava em casa protegido voltou para a rua, e aí a contaminação em massa acontece novamente. É interessante, eu tive a oportunidade de entrevistar o secretário de saúde aqui de Piracicaba, e ele falou justamente uma questão que na época era muito preocupante. Hoje deu uma aliviada porque Piracicaba conseguiu dobrar o número de leitos de UTI. Mas foi justamente isso que você colocou. Na segunda-feira, 60% dos leitos de UTI ocupados. Na quarta, deu 90%. Foi, em 3 dias, falando 3 dias, né? 30%. Porque começa a vir... Hoje, esse número, existe essa variação, mas ele não chega a 90%, ele chega a 80%, ele chega a 75%, porque se aumentou o número de leitos, né? Mas, de fato, é evidente que... E também tem um índice que eu queria entender, antes da gente... A gente vai falar ainda muita em relação ao que a Unicamp está fazendo, evidentemente, mas eu queria só para a gente entender conceitualmente, existe um índice que é o R0, que é o índice de contaminação, que é como você consegue qualificar a contaminação. Eu queria que você explicasse o que é esse R0. Tá. O R0, ele obviamente depende da doença em si, né, do vírus em si, do jeito que ele é transmitido e do contato, né, da quantidade de contato que as pessoas têm. O R0 nada mais é que uma pessoa, quantas pessoas ela infecta, né? Então, para o mesmo vírus, esse R0 ele pode mudar. Então, vamos falar, a gente está em isolamento social, esse R0 é muito baixo, porque a gente, como é um vírus de transmissão, na sua grande maioria por via respiratória, você tem que ter proximidade das pessoas, né? Mas se você puser todas as pessoas num ginásio, todo mundo junto, esse R0 ali aumenta. Então, basicamente, ele tem relação, né, com quantas pessoas, cada pessoa infectada entra em contato e, consequentemente, com quantas pessoas cada pessoa infectada infecta, né? E por que a gente olha esse R0? Porque o R0 vai te dizer se você está subindo ou descendo. Se o R0 é abaixo de 1, significa que 100 pessoas vão contaminar 80. E isso vai descendo progressivamente, né? O número de pessoas contaminadas ela vai diminuindo progressivamente. Toda vez que o R0 é acima de 1, a curva é sempre ascendente. Porque 10 pessoas contaminam 12. E aí 12 contaminam, entendeu? Mais 14. E isso vai... A conta não é exatamente essa, só para não falar... O professor não sabe fazer conta matemática, mas isso vai subindo exponencialmente, né? Porque você tem uma pessoa passando para mais de uma, né? Mesmo que seja 1,3. Então, é um número que a gente usa. Por exemplo, a Alemanha fez isso com muita qualidade, né? Eu sou suspeito de falar para a Alemanha, fiz doutorado bons anos lá, bons 2 anos lá. Mas a Alemanha eu acho um caso muito bom, porque é um país que tem muita fronteira, né? Muito contato na Europa inteira. E eles conseguiram resolver basicamente assim. Obviamente, eles têm mais leitos de UTI do que os 3 segundos da Europa, né? Eles têm 27 mil leitos de UTI. Isso aí dá somado que a França, a Itália e a França, a Itália e a Inglaterra têm juntos. Então, eles tinham muito leito de UTI. E eles testaram, chegaram a fazer 500 mil testes por dia. Porque eles têm uma estrutura e um preparo, né? E isso é outra coisa que eu acho importante deixar claro, né? O Instituto Adolfo Lutz tomou muita paulada no começo da pandemia. Tem uma fila gigante. Nenhum país está preparado para uma pandemia.
nossa, se vier aqui o Instituto X resolve a pandemia. Ninguém resolve, né? Porque você não tem como montar alguma coisa para uma pandemia. Até porque, apesar dos últimos anos, ao último século, a gente ter tido mais pandemias do que o normal, as pandemias eram razoavelmente raras durante a história. Mas você tem um plano de contingência, ou seja, se acontecer uma pandemia, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu vou por tudo que a gente tem à disposição de testar. Então, eles testavam 500 mil pessoas por dia, né? E eles ficavam monitorando o R0. E eles estavam em 0,8 de R0, e a primeira vez que eles abriram, eles pularam rapidamente para 1,2. E eles fecharam de novo. Então, é um jeito, é um número de você monitorar. Mas como ele sabe que esse R0 saiu de 0,8 para 1,2, porque ele testa 500 mil pessoas por dia, num país que tem quase um terço do nosso de população. Então, por isso que eu falo, o teste ele é a base de qualquer coisa, né? Eu tenho muito problema com as cores do nosso estado, por exemplo. Eu não vejo como dar cor no estado sem você fazer teste. Na população em geral, e as pessoas às vezes acham assim, não, mas eu já fiz o teste. Não, mas aquelas pessoas que estão em contatos, né? Contato sempre com muita gente, como é o caso, por exemplo, agora dos entregadores, e por isso que a gente tem todo o interesse de colaborar com o Ministério Público do Trabalho, entregadores, motoristas de coletivo, essas pessoas precisam testar regularmente. Não adianta você testar uma vez, porque o teste é uma foto daquele momento, né? Então, a gente precisa que isso seja feito regularmente. Então, não é que eles testaram 8 milhões de pessoas, eles fizeram 8 milhões de testes. Às vezes, tem pessoa que não testou, porque ela ficou absolutamente isolada e não precisa testar, tudo bem. Mas as pessoas que têm contato e que obrigatoriamente vão ter contato, mesmo quando você fecha tudo, o supermercado está aberto, a farmácia está aberta. Então, esses profissionais precisam ser testados com regularidade, né? E principalmente profissionais de saúde, e aí não precisa nem falar que é alguém que você precisa estar testando. E, por exemplo, dentro dessa história de plano de contingência, os próprios hospitais, né? É uma coisa que a gente precisa aprender, porque não vai ser uma surpresa se a gente tiver outra pandemia daqui a 5 anos, né? A gente viu o H1N1 agorinha, e agora a gente já está, né? Zika foi uma coisa mais nossa, né? Foi mais uma epidemia. Mas a gente viu o H1N1, agora a gente já está com Covid, então, né? Com SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, na verdade, Covid é a doença. Uhum. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender, por exemplo, talvez ter uma estação que possa testar, fazer esse tipo de teste dos profissionais no próprio local de trabalho, né? Porque é outra coisa que a gente pecou, e a gente pode falar depois um pouco, que a gente fez um tipo de teste diagnóstico, né? Que é o que a gente está acostumado a fazer. Você vai lá no laboratório, tira sangue, espera 7 dias, vem o resultado, né? A gente não podia ter feito dessa forma, né? Porque isso complica muito as ações de manejo, né? Se eu vou esperar 12 dias para você ter o resultado, você está curado, né? Ou você curou, ou você faleceu. Então, eu preciso resolver esse problema antes. E mesmo se você curou, você está 12 dias em contato com um monte de gente que você não sabe se é positivo ou negativo. Então, é outra coisa que a gente pecou por não ter um plano de contingência, né? A impressão que eu tenho, Alessandro, é que a preocupação maior fica em torno da capacidade hospitalar, porque eu acredito que nenhum gestor público gostaria de ver, em um ano de eleição como é o atual, filas imensas dentro dos hospitais, né? E toda essa situação calamitosa em relação à estrutura. Então, me parece que se preservou muito mais a questão do atendimento do que necessariamente em fazer a gestão da doença, né, de uma maneira mais efetiva. E eu perguntei do R0 justamente para a gente como fala assim, unificar as duas partes da sua fala até agora, que é a necessidade do teste e por que é necessário o teste. Porque você consegue qualificar o quanto você pode abrir e o quanto você deve fechar, né? Eu acho que isso está muito claro. Agora, falando das ações que a Unicamp desenvolveu em relação a teste, né? Como você colocou no início da sua fala, muitos insumos não haviam no país, né? Havia uma procura muito grande em todo mundo. As notícias foram abundantes nesse sentido, até questões de máscara, por exemplo. Nós aqui em Piracicaba tivemos uma empresa que, por exemplo, que quis triplicar o valor de venda de máscara para o poder público.
teve que entrar na justiça para conseguir comprar a máscara no valor do contrato, enfim, várias questões aconteceram em torno disso. Mas qual foi o trabalho da Unicamp dentro da Força Tarefa? O que vocês conquistaram, conseguiram desenvolver dentro da questão de disseminar o teste e contribuir para que tivesse esses testes? Quais foram os resultados? Basicamente, assim, dá para eu te dizer, a gente não colocou tudo em prática porque acabou que a gente não precisou, a gente começou muito cedo, né? Eu posso estar enganado, né? Completamente não, posso estar um pouco enganado, mas a nossa ação é a primeira que eu sei do tamanho da nossa no Brasil, né? A gente começou muito, muito cedo. Eu ainda acho que a gente começou tarde, mas a gente começou muito, muito cedo. Então, a gente basicamente conseguiu desenvolver o teste inteiro sem depender de muita coisa. Algumas coisas produzidas pela própria universidade, algumas coisas em parceria com empresas nacionais, com desenvolvimento do Senai, por exemplo, que mandou para a gente uma coisa que eles desenvolveram. Então, olha, vê se vocês conseguem testar. Então, a gente conseguiu, se precisasse hoje, o mundo se fechasse, a gente conseguiria fazer o teste sem problema algum, né? E aí, nesse meio do caminho, né, que a gente estava fazendo o teste, então, como a gente começou cedo, também a gente conseguiu comprar insumo, porque a gente comprou muito cedo, com essa verba do Ministério Público do Trabalho. Então, a gente tinha insumo, o nosso medo era acabar o insumo, né? Então, a gente tinha lá no começo insumo para fazer 40 mil testes e nosso medo era acabar isso no meio do caminho. E eu falar, estou fazendo 2 mil por dia, agora eu vou fazer 0, né? Então, por isso a gente desenvolveu todas essas estratégias, já que a gente tinha um insumo para poder comparar, né? Então, isso era importante também. A primeira fase foi estabelecer. Uma vez que a gente estabeleceu, agora eu posso ficar trocando, né, coisas e ver se tem a mesma qualidade do teste. Então, a gente desenvolveu basicamente o teste inteiro. E aí não quer dizer que a gente inventou. Então, só para deixar claro, a gente não inventou nada, né? O que a gente fez foi replicar aqui com diferentes insumos, diferentes marcas. Então, se você for pensar num carro, por exemplo, você pega qualquer carro, você fala, vou comprar peça de outra marca e vou pôr nesse carro e ver se funciona. E foi isso que a gente foi fazendo, né? Então, basicamente, a Unicamp chegou numa capacidade, tirando o equipamento que a gente não precisava também, porque a Unicamp tem esse equipamento em alta quantidade. Tirando o equipamento, a gente consegue hoje replicar o teste inteiro sem depender de insumo importado, né? Então, isso foi bastante importante. A gente não precisou disso porque nesse meio do caminho, né, a gente já estava fazendo nossas ações internas com esses insumos que nós compramos, tal, porque era a primeira fase era dar conta do hospital da comunidade Unicamp, e aí se montou essa rede do estado de São Paulo, liderada pelo Instituto Butantan, que fornece insumos para testagem. Então, a gente acabou não precisando lançar mão dessas alternativas que nós criamos. Mas eu diria para você que hoje, se falar, olha, ninguém vai dar mais nada, ninguém vai fazer nada, a Unicamp tem condição, óbvio que não de testar o Brasil inteiro, mas de testar a sua comunidade com as tecnologias que nós desenvolvemos dentro da universidade e em parceria com outras empresas. Perfeito. Só para eu entender, esse teste que você diz é o PCR mesmo ou é aquele outro teste que é o IgM, IgG? É o PCR? É uma ótima pergunta, até para esclarecer uma coisa. O único teste de diagnóstico é o PCR. Né? O teste sorológico ele não é um teste de diagnóstico. Né? Ele é um teste de inquérito sorológico. Então, vamos dizer que eu faço o teste agora, né? E ele dá positivo, né? Ou para GG, ou para GM, ou para os dois. Isso me diz que eu tive Covid. Quando? Não diz se é semana passada, semana retrasada, 2 meses atrás, né? É difícil que seja 4 meses atrás, porque aparentemente, mesmo as pessoas que desenvolvem anticorpos, que não são muitas, então também não é outra coisa que é complexo você usar esse teste, porque o número de pessoas que desenvolvem anticorpos detectáveis não são muitas, e esses anticorpos parecem sumir em cerca de 3 a 4 meses, mesmo nos indivíduos que desenvolvem anticorpos. Eu vi que você arregalou o olho, então eu vou explicar uma coisa. A gente está muito atrás de anticorpo. Eu confesso que eu fiquei assustado mesmo. Desculpa. A gente está muito atrás de anticorpo por 2 motivos, né?
O primeiro é porque normalmente é como você mede a imunidade a uma doença, né? A pessoa tem anticorpos, então ela está imune àquela doença. E aí, óbvio que isso vai mudar de doença para doença, né? E isso todo mundo pode ver na carteira de vacinação. A doença que você tem que tomar a vacina de 5 em 5 anos é porque aquela imunidade dura em média 5 anos. De 10 em 10 anos, porque dura em média 10 anos. E tem vacina que você vai tomar uma única vez na vida, porque a imunidade, em teoria, né? Isso é para uma média da população, isso não vai acontecer para todas as pessoas, ela dura a vida inteira, né? Então, e anticorpo é bastante fácil de entender também, né? O anticorpo é um Yzinho, né? Que gruda no vírus e impede o vírus de entrar na célula. É muito fácil de entender. Mas a gente tem um outro braço da resposta imunológica, né? E aí eu estou falando muito mais do que eu entendo agora do que de Covid, né? Covid eu aprendi. Um outro braço da resposta imunológica, que é a resposta mediada por célula. A própria célula vai lá e mata a célula infectada do vírus. E essa resposta ela também tem uma memória. E ela é tão importante quanto o anticorpo. E dependendo da doença ou do micro-organismo que causa a doença, essa resposta ela é muito mais importante do que o anticorpo em si, né? Às vezes você tem as duas coisas ao mesmo tempo, normalmente sim, mas a resposta mais importante é a resposta mediada por células. E a literatura mundial, né, os dados do mundo mostram que a resposta mediada por células em pacientes convalescentes, ou seja, recuperados, ela é preservada e parece que a memória está nessa resposta mediada por células muito mais do que na resposta mediada por anticorpo. Então, o fato de não ter anticorpo não quer dizer que essa pessoa está suscetível a ter a doença novamente, né? A gente tem 2 casos de reinfecção confirmados no mundo, um em Boston e o outro aqui no Brasil, acho que na região do Vale do Paraíba, ali em São José dos Campos, talvez. Naquela região ali, eu não sei exatamente a cidade, mas outro no Brasil. São os únicos 2 casos realmente confirmados de reinfecção. Então, o fato de você não ter reinfecção, obviamente, tem alguma memória ali. E parece que a memória é essa memória celular e não de anticorpo em si. E aí é um outro problema da gente se assustar de o teste de farmácia, né, dar negativo. Não tem, parece que não tem tantos problemas. Você acha que agora isso nem está na minha pauta, só para a gente entender, essa importância que se deu ao teste sorológico foi meio que medida de desespero? Que maneira você avalia isso? A ideia inicial, ela faz sentido, né? É um jeito de você medir imunidade de rebanho. Então, se você sabe o número de pessoas, porque como você tem bastante assintomáticos, e provavelmente a maioria são assintomáticos, você usando um teste sorológico, você saberia aqueles indivíduos que tiveram a doença, não tiveram sintomas, mas têm os anticorpos e estão protegidos, né? Então, você conseguiria medir o que a gente chama de imunidade de rebanho. E isso está diretamente ligado com o que você perguntou do R0, né? Se você... uma coisa é o distanciamento social, mas você pode fazer um distanciamento das pessoas pelo número de pessoas que estão imunes àquela doença entre a pessoa que está transmitindo e entre a pessoa que poderia pegar. E isso também diminui o R0, né? Porque se você tem 40%, 50%, 60% da população que já é imune à doença, você pode também reabrir, porque para o vírus chegar à pessoa que poderia agora ser infectada é mais difícil, né? Porque ele não consegue mais pular de uma para outra, porque você tem barreiras de indivíduos que são imunes. Então, por isso se pensou, né? E se pensa não só nessa doença, em várias doenças, né? Com Zika foi assim, com H1N1 foi assim. A gente sempre corre atrás do inquérito sorológico, da possibilidade de uma investigação sorológica. E aí tem alguns problemas que são naturais de uma pandemia. Um deles a gente aprovou, né, a toque de caixa, o que, de novo, não é uma crítica, vai acontecer dentro de uma pandemia, você quer ter possibilidades o mais rápido possível, então você vai, como é normal, afrouxar algumas medidas de, por exemplo, qualidade, né? Então, vários testes dão muito falso positivo ou falso negativo, né? E a desinformação e aí muito grande, porque se deu uma informação que a gente ia usar o teste sorológico para profissionais de saúde. Não sei para quê.
Porque vamos dizer que fosse só anticorpo, fosse ótimo o teste sorológico que a gente tem. Eu testo o profissional de saúde dentro do Hospital Municipal de Piracicaba. Ele dá positivo. Eu faço o quê? Mando ele para casa, assumo que ele está protegido e mando ele para a linha de frente. Não sei, eu vou ter que fazer o PCR de qualquer forma. Então, se criou uma falsa ideia de que esse teste serve para algum diagnóstico. Ele não serve, né? Ele serviria, nesse caso agora, por exemplo, se esse teste tivesse essa eficácia em medir a imunidade que a gente achou que poderia ter, ele serviria agora, por exemplo, para a gente fazer um inquérito em Piracicaba e falar, olha, nós temos uma imunidade, uma 40% dos indivíduos já são imunes, a gente pode abrir nesse sentido aqui, porque vai ficar mais complicado de a gente ter uma grande contaminação na cidade. Então, a ideia é boa, mas a informação não foi correta, e o teste também não tem a capacidade de fazer o que a gente achou que ele poderia ter. Então, acabou que não resolveu muito, né? Sabe que eu entrevistei um médico, né, inclusive pneumologista, e aí eu perguntei para ele sobre as questões que surgiram em torno dos remédios, sobretudo da cloroquina, né, que o presidente acabou tornando isso algo como se fosse uma salvação. Ele me disse algo muito interessante. Ele falou, ó, de fato, no início, ele mesmo, enquanto médico, ele tentou a cloroquina. Ele falou, ó, tentei, porque eu achei que poderia ser um caminho, e eu tenho que ter ali uma forma de tentar. Eu estou ali, ele falou, eu estou numa luta e eu preciso encontrar um caminho, né? A hora que eu vi que isso era realmente ineficaz, e não só ineficaz, criando um problema, né, no caso cardíaco, né, para os pacientes, eu parei e realmente acompanhei todos os outros protocolos. Eu acredito que essa questão do teste do sorológico tem um pouco isso. Vamos tentar, vamos imaginar, porque, como você colocou, a toque de caixa precisa tentar resolver, precisa dar uma resposta para a sociedade, mas tem esse limite, tem essa questão, né? Dentro disso, nós vivemos uma sociedade, né? Eu trabalho com jornalismo, é uma sociedade extremamente da era da desinformação, nem é uma era da informação, é da desinformação, né? As pessoas aí junta interesse econômico, junta interesse político, vira todo esse caos que a gente acaba vivendo, né? Mas eu acho que é uma explicação muito importante que você colocou agora, doutor Alessandro, porque é uma forma da gente entender melhor do que, né, por que se fala disso, né? E a maneira como você coloca de uma maneira muito, falando, ó, foi uma tentativa, imaginou-se isso, mas realmente há um limite. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho importante fazer, inclusive está dentro desse assunto, que é aqui, ó, eu não consigo ler o nome dele aqui, mas boa tarde, fiz teste sorológico e deu positivo. Levei o mesmo sangue para outro laboratório e deu positivo também. Isso diz que eu tive a doença. Ou pode ter sido um falso positivo. Aí ele fala aqui, ó, me isolei por 14 dias e fiz o PCR e deu negativo. Isso diz com alguma confiança que você teve a doença, né? Isso, óbvio, pode ser falso positivo? Pode. Qualquer teste, qualquer um, né, que a gente faz em qualquer laboratório, ele pode dar um falso resultado e isso é previsto, né? Mas a chance é baixa. Se você fez 2 testes, os 2 deram positivos em laboratório diferente, um teste rápido, pelo que eu entendi, ele fez um teste rápido, depois fez o sorológico no laboratório, é bem provável que sim, que ele teve a doença. Foi importante ele se isolar, né? Porque você pode pensar, não, mas ele já tem anticorpo, eu vou explicar uma coisa logo depois, por que o PCR dele deu negativo, mas falar, ele já tem anticorpo, ele não deve mais ter o vírus presente, né? Mas é importante porque a gente entende muito pouco dessa doença, e essa doença, ela não tem um padrão muito a se seguir, assim, isso vai acontecer em uma semana, em 15 dias e 21 dias, né? Eu tenho uma amiga que fez faculdade comigo, e ela trabalha no Albert Einstein, e ela foi contaminada, e ela testou positivo por PCR por 35 dias. Né? Normalmente, então eu vou falar por que provavelmente o PCR dele deu negativo. Normalmente a sensibilidade do PCR vai ser na primeira semana, maior
sensibilidade do PCR vai ser na primeira semana de contato, né? Ou, eles dizem, né, o que está na literatura é do 3º ao 5º dia de sintoma, que deve estar dentro da primeira semana do contato inicial. Porque logo depois você tem uma baixa da carga viral e a doença é basicamente mais mantida por uma inflamação do que pelo vírus em si. Então, quando você tem anticorpo, por exemplo, vamos dizer, o anticorpo dele pode ser relacionado a uma doença que ele teve há 2 meses atrás, há 1 mês atrás. Então, ele não tem mais vírus mesmo. E o PCR vai dar negativo. E por isso que o PCR é o teste do diagnóstico, porque o PCR ele identifica a presença do vírus. O teste sorológico ele identifica a presença do anticorpo, que é feito a partir do vírus. Então, quando você já tem anticorpo, é porque você já teve a doença há algum tempo. Né? Quanto é esse tempo, professor? Esse tempo é para o IgM mais ou menos 7 dias, 5, 7 dias, e para o IgG de 10 dias para frente, né? do primeiro sintoma. Então, e obviamente, de novo, essa doença ela é muito variável. Então, tem gente que nunca vai ter anticorpo, tem gente que vai ter anticorpo, e a gente tem visto coisas, né? O caso do Rodrigo Rodrigues, por exemplo, ele ficou muito tempo muito bem, ele teve todos os sintomas, ele descrevia, todos muito leves, e ele teve um problema de trombo cerebral, né? E acabou levando a um derrame cerebral e a parada do sistema nervoso, né? Então, ela é muito diferente nas pessoas, né? Alguns pacientes tiveram diarreia, por exemplo, porque ela pode acometer o intestino. Vários pacientes tiveram problemas renais, porque ele também pode infectar o rim. Então, é uma doença que ela varia bastante de indivíduo para indivíduo. Perfeito. Você falou do Rodrigo Rodrigues, né? O RR, realmente foi para nós da área de jornalismo, teve uma comoção muito grande, infelizmente, realmente foi assustador o que aconteceu com ele. E tem aqui um recado do Will.i.am Jacob, né? Ele fala assim, salve essa live, Alessandro, quero assistir depois. Ó, Will, essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, tá? Do Parlamento Aberto, e também vai no nosso canal do YouTube lá, né? Comunicação Câmara de Vereadores de Piracicaba. E o Engel, que eu falei aqui, que perguntou, ele falou que é o Yuri que estudou com você no Centrinho. Isso. Tá? Ele tá avisando aqui. Há 30 Yuri anos atrás. Olha só, então, que bacana. Fico legal, fico contente da gente poder proporcionar esses encontros aqui. Agora, voltando, né, como a gente está falando de diagnóstico, uma coisa que se fala muito, né, dentro da situação do Brasil, eu já vi algumas reportagens também relacionadas a isso, é a subnotificação. Qual que é a margem que você trabalha dentro, né, aí das pesquisas que vocês realizam, da subnotificação no Brasil? O quanto há de subnotificação? Primeiro, a subnotificação é uma coisa comum, né, em qualquer pandemia. Todos os números de pandemia, ou mesmo epidemias, né, que é a mesma lógica, só que em lugares, não uma coisa mundial, uma coisa num país, num continente, numa coisa menor. Eles são sempre arrumados depois que tudo acaba, né? Porque você não tem condição de identificar todas as pessoas realmente que foram infectadas ou que morreram daquela doença, né? Mas como a gente recebeu por último de novo, a gente tem uma ideia bastante boa da nossa subnotificação, que em número de casos está em torno de 5, né? Porque se mostrou, né? Os dados não são completamente fechados ainda, mas se mostrou que se seu sistema de saúde não colapsar muito, né? Se você não tiver filas e filas, como a Itália acabou tendo, né? Essa doença mata cerca de 1% dos infectados, né? Então, 1% das pessoas que foram infectadas vão morrer. E isso quer dizer que, no nosso caso, eu vi o número ontem, não tenho certeza se hoje ainda é assim, era 5,5% das pessoas infectadas morriam, né? Então, isso quer dizer que o número de casos é 5 vezes maior do que a gente acha que é, né? Mais ou menos. A não ser que a gente assuma que a doença mata mais no Brasil, e aparentemente não, né? De novo, é normal, em algum nível, né, você ter uma subnotificação, porque você não tem como achar todo mundo, né? Agora, quanto mais você testa, menor essa subnotificação ela é,
né? E a gente tem, por diversos motivos, e a gente tem que sempre pensar que a gente está em São Paulo e a gente tem uma condição, né, no estado de São Paulo, e numa região também privilegiada do estado de São Paulo, né, Campinas, Piracicaba, Ribeirão Preto, a própria capital, o ABC, numa região que a gente tem muito acesso à saúde razoavelmente tranquilo, né? Então, a gente vai ter menos subnotificações, por exemplo, de mortes que também estão subnotificadas em algum nível, né? Se você olhar o número de mortes por síndrome respiratória aguda que não foram identificadas como Covid, ela é muito maior do que os anos anteriores, né? E os outros vírus provavelmente é muito menor do que os anos anteriores, porque a gente fez isolamento. Então, esse número de mortes de Covid também está subnotificado. Então, né, o pessoal do Rio de Janeiro fez uma estimativa matemática, que também não é minha praia. Eles chegaram a um número de 9 vezes mais do que a gente acha que a gente tem. Mas eu trabalho mesmo com um número de aproximadamente 5 a 7 vezes mais por causa do número de óbitos. Sendo de 5 a 9, né? Será 5 vezes mais ou 9, você acha que a subnotificação ela é alta, mesmo que seja algo comum dentro de uma epidemia, de uma pandemia? A subnotificação depende do quê? A subnotificação em casos, ela é absurdamente alta. Ela é absurdamente alta. A subnotificação em mortes, ela é mais comum, né? Isso vai acontecer. Porque, como eu falei, a gente está em São Paulo, então, às vezes, a gente tem uma impressão que tudo é que nem aqui. E não é, né? Tem gente no Amazonas que não consegue nem chegar no posto de saúde. E vai morrer na aldeia, vai morrer na comunidade, né? Então, essa é normal. A subnotificação de casos, ela é alta, e ela é alta pela, de novo, a escolha de não testar, né? A gente não escolheu testar como estratégia de contenção. A gente escolheu diagnosticar. São coisas diferentes, né? As duas você faz com o teste, tudo bem? Mas uma é você fazer o diagnóstico, outra é você testar a população. E a gente não escolheu testar. O estado de São Paulo, semana passada ou retrasada, posso estar enganado nos dias, que abriu a possibilidade de se testar contatos de pessoas contaminadas e assintomáticos, né? Na semana passada. Nós estamos a 150 dias. Né? O primeiro caso de Covid no Brasil é de 26 de fevereiro. Fevereiro. Isso, 26 de fevereiro. Então, não foi nossa durante o estratégia. Não foi nossa estratégia como país testar. Foi nossa estratégia como país diagnosticar. São coisas diferentes, né? É interessante, eu tive a oportunidade de entrevistar o ex-ministro da Saúde, o Nelson Tait, e ele falou que dentro daquilo que ele viveu, lógico que foi um período, ele ficou menos de um mês, né, no Ministério, e ele falou justamente esse tiro no escuro que é a política que foi desenvolvida, porque você não sabe exatamente, às vezes você está perdendo recursos numa região, enquanto outra era mais necessário. Ele falou, realmente existe um tiro no escuro, realmente é um apagão de informação que para quem é gestor é terrível, né? Segundo, estou falando palavras do ex-ministro, então, não é opinião minha. É importante isso que você está colocando, porque a gente vê como que isso afeta o resultado final da coisa, né? Isso. Ele tem toda a razão, ele tem razão absoluta, só que ele é gestor, né? Eu não sou, mas ele era gestor. Então, eu vou te dar, por exemplo, um exemplo que era tranquilo, né? A gente teve um problema em Manaus, a gente esperava São Paulo e Rio no começo, mas a gente dormiu com Manaus, né? Manaus muito cedo, tanto que eles estão, né? Provavelmente eles têm alguma imunidade grande lá já tiveram um número de casos altíssimos e eles estão em queda, né? No número de casos. Se você está testando, você sabe que Manaus vai acontecer isso. Então, você não precisa gastar esse dinheiro todo que se gastou para botar respirador em todos os estados e em todos os hospitais. Você pode ter, por exemplo, o governo federal ou estadual, um conjunto de equipamentos e profissionais que você vai deslocar para onde você sabe antecipadamente que isso vai acontecer.
né? Então, às vezes, as pessoas usam a questão do financeiro para dar algumas desculpas, né? E a verdade é que a gente não se preparou porque a gente não tinha plano de contingência. E é isso que a gente tem que aprender nessa pandemia, né? O dinheiro, a gente perdeu muito, gastou muito mais dinheiro do que a gente deveria. Porque se a gente está testando, porque fala assim, testar é caro, não testar é barato. Eu garanto para você, eu garanto, que uma semana do Brasil em lockdown paga todos os testes necessários para o Brasil ser o país que mais testou no mundo. Uma semana do que a gente perdeu na economia de lockdown paga todo o dinheiro necessário para o Brasil ser o maior testador do mundo. Então, às vezes, e é uma coisa do brasileiro, né? Nós somos muito imediatistas, né? Eu gosto muito de esporte, por exemplo, e a gente só dá valor à medalha de ouro, né? É um prata, né? A gente é muito imediatista. Então, a gente pensa assim, não, mas eu vou gastar muito dinheiro para testar. Tá bom, quanto dinheiro a gente perdeu nesses 5 meses que a gente está nem aberto nem fechado, né? Então, talvez, se você gasta dinheiro, muito dinheiro no começo e resolve esse problema, né? Se a gente olhar para a Coreia, 2 meses estava reabrindo. Olha para a Alemanha, 2 meses estava reabrindo, né? Então, você conseguiria aquecer a economia muito mais rápido e, de novo, a perda de uma semana de Brasil sem gerar dinheiro é muito maior do que o gasto que seria com teste em massa, né? Então, assim, o financeiro ele é mal pensado só. Porque aí a gente começa a comprar respirador, começa a fazer um monte de coisa para correr atrás. Então, assim, eu estou criticando não uma pessoa em si, não um governo em si, eu estou criticando o país não ter, há muito tempo, né? A gente sucateou os institutos que a gente tem que poderiam pelo menos auxiliar nisso. O Adolfo Lutz, em uma semana, não tinha condição de fazer mais nada, né? Absolutamente sucateado. A Fiocruz, a gente sabe que tem muitos problemas. Então, a gente precisa ter esse plano como país. Se isso acontecer, qual é a primeira medida? Bom, a primeira medida de uma doença que vem de fora é a gente testar todo mundo que chega no aeroporto, por exemplo. Será que a gente não segurava, testando massivamente Rio e São Paulo, todo mundo compulsoriamente? Eu não quero testar. Tá bom, então você vai para o isolamento. Então, aí se faz um decreto e fala, então você vai ter que ficar isolado 14 dias, se você não quer testar. Então, a gente precisa, de novo, ninguém está esperando isso, mas a gente precisa estar preparado para quando isso acontecer, não correr atrás. Porque a gente está sempre correndo atrás, né? Agora que a gente começou a pensar 5 meses depois, testar em massa talvez fosse importante, né? E aí, não precisamos ter leito, não precisamos ter respirador. Então, a gente está sempre correndo atrás da doença, né? E acho que é importante aprender, né? Eu só sei um pouco disso, né? Estou dentro da academia, então eu aprendi a vida inteira e tento ensinar alguma coisa. Mas eu acho que é importante a gente aprender com nossos erros e para uma próxima vez que não vai acontecer, assim, não é profeta do apocalipse, é só olhar, né? Os últimos anos, vai acontecer daqui a pouco, né? Daqui a 5 anos, 10 anos, mas vai acontecer de novo. E a gente não pode cometer os mesmos erros que a gente cometeu nessa pandemia, né? Perfeito, doutor Alessandro. Eu agradeço muito. Infelizmente, aqui nosso tempo está terminando. Falta mais 30 segundinhos aqui, 40 segundinhos. Muito obrigado. Para mim foi uma aula. Acho que... Você sabe que eu como trabalho na área de jornalismo, dou muito valor ao que a academia produz, né? E você sabe que vocês têm todo o meu apoio, o apoio do programa Parlamento Aberto, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpa, às vezes eu dou as notícias ruins, e eu já falei que aqui minha função é dar as notícias não tão boas assim. Mas acho muito legal a iniciativa, então parabenizo vocês também. Acho que a academia tem que contribuir, então a gente entrou nessa história, né? Tem 150 dias que eu durmo 4 horas por dia no máximo, porque a academia tem que contribuir. Mas a academia precisa ser valorizada porque é ela que pode contribuir no final, né? A gente que consegue, com muito pouco recurso, a gente tem uma resposta talvez unitária, talvez uma das melhores do país, né? Então, eu agradeço a oportunidade também e agradeço a todos que assistiram. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou e vamos lá, em defesa da universidade pública e de qualidade. Muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta aí falando sobre
questão do feminismo, da situação da representatividade da mulher. E é isso aí. Obrigado. Valeu, doutor Alessandro. Até mais, hein? Tchau, tchau.